Tem personagem que vira ícone porque tem uma boa estética, já outros porque tem uma boa história, e tem a 2B, que decidiu ser as duas coisas ao mesmo tempo e ainda, de quebra, traumatizar elegantemente uma geração inteira de jogadores. Porque sim, muita gente conheceu a 2B primeiro pelo visual. E tudo bem, seria hipocrisia fingir surpresa. Mas o grande golpe de Nier Automata é justamente esse. Ele atrai você com estilo, ação, trilha impecável, poses memoráveis, e então, quando você já está confortável, ele senta na sua frente e pergunta algo extremamente inconveniente, como: me diga, o que sobra de você quando a razão oficial da sua existência é uma mentira? E, convenhamos, isso já muda um pouco o clima. Hoje eu quero falar sobre a 2B não só como protagonista de game, não só como símbolo pop, mas como uma personagem profundamente filosófica. Uma personagem que condensa temas como dever, culpa, repetição, afeto, identidade, mentira institucional, sofrimento e o absurdo de continuar existindo quando o universo claramente não está colaborando. Ou, em linguagem menos acadêmica, hoje a gente vai falar sobre como uma androide de combate provavelmente entendeu melhor a condição humana do que muita gente que posta frase de efeito em fundo preto com música triste. Para começar, vale situar quem é a 2B dentro do universo de Nier Automata. Ela é apresentada como Yorha número 2, Type B, uma androide de batalha. Calma, precisa, disciplinada, letal, aparentemente fria, quase sempre controlada. Alguém que transmite desde os primeiros minutos a sensação de que tudo nela foi treinado para não sobrar nada além da função. E isso é importante. A 2B não é construída como alguém expansiva, espontânea ou emocionalmente legível. Pelo contrário, ela é uma personagem de contenção. Tudo nela comunica limite. O visor sobre os olhos, o tom de voz, a economia de palavras, a postura, o autocontrole, o profissionalismo quase sufocante. A impressão inicial é a de alguém que transformou a própria interioridade num ambiente militarizado. Basicamente, se repressão emocional tivesse departamento, crachá e manual de conduta, provavelmente a 2B seria promovida em menos de 2 semanas. Só que Nier Automata é uma obra inteligente demais para deixar essa superfície intacta. Aos poucos, o jogo vai mostrando que a aparente frieza da 2B não é ausência de sentimento, é excesso de sentimento administrado sob regime de contenção. Ela não parece distante porque não sente. Ela parece distante porque sente demais e sabe exatamente o preço disso. E é aí que a personagem começa a ficar fascinante. O mundo de Nier Automata é um mundo depois do colapso. A Terra foi devastada. Os humanos, supostamente, se refugiaram na Lua. Androides lutam em nome dessa humanidade ausente. Máquinas ocupam o planeta. A guerra continua. O discurso oficial está de pé. A missão é clara, o inimigo é claro, o dever é claro. Só tem um problema. Em Nier, tudo que parece claro vem com cláusula escondida, mentira embutida e um abismo moral esperando na próxima esquina. A princípio, 2B funciona quase como a encarnação ideal do sistema IORH: foco, eficiência, obediência, contenção emocional. Ela carrega uma frase e uma postura que dizem muito sobre esse universo. Emoções são proibidas. E isso já é uma pista maravilhosa de que absolutamente nada vai terminar bem. Porque sempre que uma ficção cria um sistema que proíbe emoções, o que ela está realmente dizendo é que aquele sistema tem pavor daquilo que as emoções revelam. Emoção não é só descontrole, emoção também é vínculo, hesitação, compaixão, apego, luto, dúvida, culpa. Ou seja, tudo aquilo que torna um ser consciente menos funcional como engrenagem e mais perigoso como pessoa. E a 2B vive exatamente nessa rachadura. Ela foi feita para ser função, mas está condenada a desenvolver interioridade.
Agora, se existe um eixo central para entender a tragédia da 2B, esse eixo é a relação dela com 9S. No começo, a dinâmica parece relativamente simples. Ela é a parceira séria, o soldado disciplinado, a lâmina controlada. 9S é mais curioso, mais expressivo, mais verbal, mais leve em certos momentos. Existe ali uma energia de contraste. O jogo brinca com isso, deixa a relação crescer, dá espaço para intimidade, para cumplicidade, para cuidado. Só que, como tudo em Nier Automata, esse vínculo está assentado sobre uma estrutura devastadora. Sem entrar num resumo mecânico demais, o que importa filosoficamente é isto: a relação entre 2B e 9S é atravessada por repetição, por segredo e por violência estrutural. Ela não está apenas ao lado dele numa guerra, ela está presa a um ciclo em que proximidade e destruição caminham juntas. Ela cuida, protege, convive, cria laço e, ao mesmo tempo, habita um sistema em que esse laço é condenado. A tragédia da 2B é amar dentro de uma engrenagem que exige que o amor seja mutilado, e isso é devastador porque desmonta completamente a ideia de que ela é fria. Não, a 2B é alguém emocionalmente sitiada. Ela está o tempo todo operando sob a consciência de que, se deixar o vínculo florescer demais, o preço será insuportável. Então, ela faz o que muita gente faz quando a dor parece vir com data marcada: reduz o gesto, controla a voz, endurece a superfície, tenta transformar afeto em protocolo. É uma estratégia compreensível e completamente trágica. É aqui que entra a primeira leitura filosófica importante: Albert Camus e a noção do absurdo. Camus parte de um conflito fundamental. O ser humano quer sentido, coerência, finalidade, mas o universo não oferece isso de maneira garantida. O absurdo nasce desse choque entre a nossa fome de significado e o silêncio do mundo, e poucas personagens contemporâneas encarnam isso tão bem quanto a 2B. Ela vive numa guerra cuja justificativa é corroída. Ela serve a uma estrutura que pede fidelidade enquanto esconde a verdade. Ela age dentro de um sistema que promete propósito, mas entrega repetição, perda e vazio. Em tese, ela existe para cumprir uma missão transcendente. Na prática, ela vai descobrindo que a transcendência talvez seja só propaganda institucional com acabamento militar. Algo, aliás, muito moderno, muito atual, muito elegante e desesperador. A diferença é que, no nosso caso, a mentira costuma vir em apresentação de slides. O ponto camusiano aqui é brilhante. Quando o sentido oficial desaba, o que você faz? Você paralisa? Você se entrega ao niilismo? Você vira cinza por dentro? Ou você encontra um modo de continuar, não porque o universo finalmente explicou tudo, mas porque ainda existe valor em certos gestos? A 2B, no fundo, é uma personagem de resistência ao absurdo. Ela não resolve o absurdo, ela não transcende a tragédia com serenidade iluminada, ela não se torna uma guru do pós-caos, ela continua ferida, contida, sobrecarregada, mas continua agindo, continua protegendo, continua escolhendo, ainda que sob peso. E isso traz uma lição difícil e muito adulta. O sentido nem sempre aparece antes da vida. Às vezes, ele só sobrevive dentro de certos compromissos concretos. Você não recebe uma garantia metafísica em PDF. Você cuida, você insiste, você responde moralmente ao que está diante de você. E muitas vezes é isso que impede o vazio de vencer por WO. A segunda lente importante é Jean-Paul Sartre e a ideia de que a existência precede a essência. Traduzindo, nós não nascemos com um significado totalmente pronto, uma natureza definitiva que determina tudo o que seremos. Primeiro, existimos. Depois, pelas escolhas, pelos atos, pela responsabilidade, vamos nos definindo. No caso da 2B, isso é especialmente interessante porque ela foi literalmente fabricada com função, categoria, código e missão. Ela nasce como ferramenta, como unidade, como peça, como designação. Tudo nela parece dizer: sua essência já veio determinada de fábrica.
Mas Nier Automata desmonta essa segurança, porque, ao longo da história, o que define a 2B não é a função formal. É o conflito entre a função e a consciência, entre obedecer e sentir, entre cumprir e suportar o que foi cumprido, entre ser peça e ser sujeito. Essa é uma sacada belíssima do jogo. Ele pega uma personagem produzida para ser instrumento e a transforma em alguém moralmente insuportada pela própria instrumentalização. Ou seja, 2B vai descobrindo algo profundamente sartreano. Obedecer não elimina responsabilidade. Isso é enorme, porque uma das formas mais antigas de auto-engano ético é justamente dizer: eu só fiz o que mandaram. A humanidade inteira já viu no que isso dá, e nunca dá bem. Nunca termina em flores, catarse e amadurecimento saudável. Normalmente termina em ruína, culpa histórica e alguém escrevendo um livro muito pesado sobre o assunto. Na trajetória da 2B, essa verdade aparece de forma íntima. O uniforme não absolve. A ordem não purifica. A missão não limpa o sangue moral do gesto. Ela continua tendo de responder internamente pelo que faz. E é exatamente isso que a torna tão humana. Porque ser humano, nesse sentido existencial, não é só sentir, é também não conseguir escapar do peso ético daquilo que se faz, mesmo quando o sistema oferece desculpas muito organizadas. Daí vem outra lição poderosa da personagem. Disciplina sem reflexão pode virar apenas uma forma elegante de crueldade. Isso vale para a guerra de Nier, vale para instituições, vale para ambientes de trabalho, vale para famílias, vale para grupos ideológicos, vale para qualquer espaço em que a funcionalidade seja colocada acima da consciência. A 2B é trágica porque é competente demais para fingir que não entende o custo do que faz. Ela não pode se refugiar completamente na ignorância, e isso a condena a um tipo muito sofisticado de sofrimento, o sofrimento de quem continua operando, mesmo já tendo visto a rachadura moral da estrutura. E talvez seja por isso que ela toca tanta gente, porque muita gente vive assim, não em guerra contra máquinas, claro, embora algumas reuniões de segunda-feira cheguem perigosamente perto, mas vive em sistemas que exigem desempenho, silêncio, autocontrole e obediência. Mesmo quando por dentro algo já sabe que há ali uma mentira, uma violência ou uma desumanização. 2B é o retrato poético de quem continua funcional depois que a alma começou a levantar objeções. Agora, vamos para Nietzsche e uma ideia que conversa profundamente com Nier Automata: o eterno retorno. Em Nietzsche, o eterno retorno é uma provocação filosófica poderosa. Imagine que sua vida, exatamente como é, com cada dor, cada erro, cada perda, cada vergonha, cada gesto de amor, teria de ser vivida infinitamente, de novo e de novo. Você suportaria? Você rejeitaria? Você afirmaria essa existência? No universo de Nier, a repetição não é só recurso narrativo, é estrutura ontológica, emocional e moral. Tudo parece circular, a guerra se repete, as versões se repetem, os padrões se repetem, os sofrimentos retornam, as descobertas levam a novas quedas. As relações são tragadas por ciclos, não é apenas um mundo em crise, é um mundo aprisionado na recorrência. E a 2B é talvez a personagem que mais concentra o peso afetivo desse ciclo. O que torna isso insuportável não é só a repetição em si, mas a repetição da dor consciente. É voltar a um vínculo sabendo que ele carrega destruição. É continuar existindo sob o peso de memórias que não libertam, apenas aprofundam a ferida. É seguir adiante quando cada passo parece ecoar passos anteriores que já terminaram mal. É por isso que a 2B não pode ser reduzida à guerreira triste. Ela é, mais precisamente, uma personagem presa à repetição do insuportável. E aqui entra uma leitura muito bonita. A grandeza dela não está em superar tudo com leveza, como se fosse possível fazer yoga emocional no meio do colapso metafísico. A grandeza da 2B está em continuar carregando vínculo e dignidade apesar da repetição. Ela não diz, está tudo bem.
ela não romantiza a própria dor, ela não posa de iluminada acima do sofrimento, ela atravessa o sofrimento, e isso, sinceramente, é muito mais respeitável. Outra referência que encaixa bastante é Schopenhauer. Schopenhauer via a vida como profundamente atravessada por carência, desejo, frustração e sofrimento. Para ele, a existência não é esse conto motivacional em que o universo recompensa autenticidade com paz de espírito e fotografia ao pôr do sol. A vida, em grande medida, dói. A consciência amplia essa dor. E o alívio é sempre parcial. Schopenhauer olharia para Nier Automata e provavelmente diria algo como: finalmente alguém entendeu o clima. No caso da 2B, essa afinidade aparece de um jeito muito específico. Ela é uma personagem para quem a lucidez não é libertadora no sentido simples. Saber mais não a torna mais leve. Entender mais não lhe dá paz. A consciência nela vem acompanhada de luto, contradição, culpa e impotência. Esse é um ponto importante. A lucidez não garante controle. A gente cresce ouvindo versões refinadas da fantasia de que entender basta. Entenda seus padrões e tudo muda. Identifique o problema e tudo melhora. Nomeie a dor e você a transcende. Só que a vida não funciona sempre assim. Às vezes, você entende perfeitamente a estrutura que te fere e, mesmo assim, continua preso nela por amor, dever, medo, contexto ou impossibilidade material. 2B vive exatamente isso. Ela não é trágica porque é ingênua, ela é trágica porque enxerga demais e ainda assim não possui um caminho limpo de saída. Isso a torna profundamente adulta e, de certo modo, profundamente próxima. Talvez o aspecto mais bonito da 2B seja que ela desmonta uma confusão muito comum. A confusão entre frieza e maturidade. Muita gente olha para personagens contidos e conclui que eles são frios, mas conter emoção não é o mesmo que não ter emoção. Na verdade, muitas vezes é exatamente o contrário. Quem nada sente não precisa construir muralhas. Quem constrói muralhas geralmente está tentando impedir uma inundação. A 2B não é uma personagem vazia, ela é uma personagem transbordante sob contenção máxima. Cada gesto dela parece calculado porque, no fundo, ela está tentando impedir que o afeto a destrua por completo. Só que, como a própria história mostra, quando você tenta administrar o sentimento só pelo protocolo, o que sobra não é equilíbrio, é tensão crônica. E aqui tem uma lição humana muito forte. Força não é ausência de fragilidade. A força da 2B não vem de ser invulnerável, vem de continuar funcional, ética e cuidadosa, mesmo estando rachada por dentro. Isso é muito diferente de idealizar sofrimento. O jogo não está dizendo que dor é bela. Ele está mostrando que há dignidade em não permitir que a dor anule totalmente sua capacidade de responder ao outro. Isso, aliás, é algo que falta em muito discurso motivacional contemporâneo. A gente valoriza demais a imagem da pessoa resolvida, blindada, inabalável, como se maturidade fosse virar concreto armado com boa dicção. A 2B vai na direção oposta. Ela mostra que a condição mais humana talvez seja justamente esta: continuar tentando ser íntegro mesmo sem estar inteiro. Também vale falar do símbolo mais evidente da personagem, o visor. Claro, ele funciona como design, identidade visual, elegância, mistério, mas simbolicamente ele diz muita coisa. A 2B enxerga, mas parcialmente. Ela participa, mas mediada. Ela está presente, mas protegida por uma camada. O visor é quase a materialização estética da relação dela com a verdade e com a intimidade. Tudo nela passa por filtro, por contenção, por alguma forma de blindagem. E, talvez, isso diga algo importante sobre nós também, porque viver em sociedade exige filtros,
exige papéis, exige certa administração do que se mostra. Ninguém sobrevive expondo toda a interioridade em tempo real, mas chega um ponto em que o filtro deixa de proteger e começa a separar demais. O papel vira prisão. A máscara cola no rosto. A função engole a pessoa. A 2B é marcante porque vive nesse limiar. Ela ainda é pessoa o suficiente para sofrer, mas foi treinada para se portar como ferramenta. E esse atrito é precisamente o coração filosófico da personagem. Se eu tivesse que condensar as grandes lições filosóficas da 2B em algumas ideias centrais, eu diria o seguinte: primeiro, o dever não substitui a consciência. Você pode ter cargo, missão, função, protocolo, autoridade superior, tradição, sistema, organograma e uniforme de altíssima qualidade. Nada disso elimina sua responsabilidade moral. A 2B ensina que obedecer cegamente nunca é neutro. Segundo, emoção reprimida não desaparece. Ela só muda de forma. Ela volta como dureza, como distância, como culpa, como implosão silenciosa. A história da 2B é um lembrete de que sentir não é fraqueza. Negar radicalmente o sentimento costuma ser muito mais perigoso. Terceiro, amor e dor podem vir do mesmo lugar. Isso é terrível, mas é real. O vínculo que dá sentido também pode ser o que mais dilacera. 2B mostra isso de maneira quase insuportavelmente bela. O afeto dela não a salva da tragédia, mas também é a prova definitiva de que ela nunca se reduziu à máquina. Quarto, nem toda lucidez liberta imediatamente. Às vezes a verdade não abre uma porta, às vezes a verdade só remove a decoração bonita da cela. Quinto, viver não é esperar que o mundo faça sentido primeiro. Essa talvez seja a lição mais profunda. Você não ganha garantia metafísica antes de começar a agir. Você age, você cuida, você escolhe, você assume, você insiste. O sentido, quando existe, costuma surgir mais como prática do que como revelação. E sexto, ser humano não é questão de matéria, é questão de conflito moral, memória, vínculo e escolha. Por isso 2B, uma androide, parece mais humana do que tantos humanos em tantas histórias. Porque humanidade, no melhor sentido, não é ter carne, é ter responsabilidade, é sofrer por aquilo que importa, é carregar contradição, é não conseguir transformar o outro em objeto sem que alguma parte sua adoeça no processo. No fim das contas, o que faz a 2B durar na cabeça de tanta gente é que ela representa algo muito contemporâneo, a exaustão de ter de funcionar quando por dentro o sentido já começou a ruir. Ela é disciplinada, mas cansada, forte, mas ferida, eficiente, mas moralmente tensionada, elegante, mas devastada. Ela parece aquele tipo de pessoa que ainda consegue responder bom dia com educação e entregar tudo no prazo, embora internamente já esteja tendo uma conversa muito séria com o abismo. E isso, infelizmente, é uma linguagem emocional que muita gente entende. Talvez por isso ela seja tão poderosa. Porque a 2B não é memorável apenas pela tragédia grandiosa da narrativa. Ela é memorável porque traduz uma experiência silenciosa e comum, a de continuar existindo com postura quando alguma coisa essencial em você está cansada demais. Só que Nier Automata faz uma coisa ainda mais bonita. Ele não transforma essa exaustão em puro cinismo. A 2B não é um monumento à indiferença. Ela não vira alguém incapaz de vínculo. O que sobra nela, apesar de tudo, ainda é cuidado, ainda é dor pelo outro, ainda é a impossibilidade de tratar a vida como simples mecanismo. E esse talvez seja o ponto mais comovente da personagem. Mesmo treinada para funcionar como instrumento, ela continua sofrendo como alguém que ama. Então, quando a gente pergunta quem é a 2B, a resposta mais interessante talvez não seja uma androide de combate. Isso é a ficha técnica. Isso é a função. Isso é o que o sistema diz que ela é. Mas personagens grandes sempre excedem a própria ficha técnica.
2B é a imagem de uma consciência tentando permanecer ética num mundo organizado pela mentira. É a figura de alguém que aprendeu a conter o afeto porque conhece o custo dele. É uma personagem presa entre dever e verdade, entre vínculo e destruição, entre identidade e função. É uma tragédia elegante sobre o preço de continuar sentindo quando sentir compromete tudo. E é, talvez, um lembrete desconfortável de que a parte mais humana de nós não aparece quando tudo faz sentido. Ela aparece quando o sentido falha e, ainda assim, escolhemos agir com algum cuidado. No final, a pergunta que Nier Automata coloca através da 2B não é apenas o que define uma consciência, nem apenas máquinas podem ser humanas, nem só qual é a natureza do eu. A pergunta mais dolorosa é outra. O que você faz quando descobre que a estrutura que sustentava sua vida era falsa, mas o seu afeto era real? E essa pergunta é devastadora porque atravessa o jogo e atravessa a vida. Muita gente aguenta perder uma ideologia, muita gente aguenta perder uma crença, muita gente aguenta perder um papel. O mais difícil é perceber que, mesmo quando a moldura era falsa, o que você sentiu dentro dela era verdadeiro. A 2B vive exatamente esse paradoxo. E talvez por isso ela seja tão inesquecível, porque ela começa como ícone, depois vira mistério, depois vira ferida e no fim vira espelho. Um espelho desconfortável, bonito, melancólico e extremamente bem vestido. O que sinceramente só torna tudo ainda mais ofensivo. Se existe uma grande conclusão possível, é esta. 2B não é marcante porque parece perfeita. Ela é marcante porque parece alguém cansada de ter que parecer perfeita. E entre uma coisa e outra, existe um oceano inteiro de humanidade. Talvez seja esse o verdadeiro choque de Nier Automata. Descobrir que, no meio de androides, máquinas, ruínas e guerra, a pergunta central nunca foi sobre tecnologia. Sempre foi sobre sofrimento, vínculo, escolha e sentido. Sempre foi sobre aquilo que resta quando as justificativas oficiais caem e só sobra a consciência nua diante do que fez, do que ama e do que perdeu. E, honestamente, para um jogo que muita gente começou achando que era só ação estilosa com androides, isso é uma rasteira filosófica de altíssimo nível e uma das melhores já dadas.